Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Fique agora com uma ministração do pastor Augustus Nicodemos. A primeira atitude que o salmista recomenda ao povo de Deus aqui é que se lembre das promessas de Deus, versos de 1 a 3. Nesses 3 versículos, há pelo menos 3 promessas que são feitas para o crente que está passando por essa dificuldade. Elas são feitas, note aí no verso 1, aos que confiam no Senhor. Esses que confiam no Senhor, eles são firmes como o Monte Sião, eles não se abalam, são protegidos por Deus, serão livrados por Deus. Então o salmista se dirige àqueles que confiam no Senhor, que aqui no Salmo são os mesmos do verso 3, os justos, e do verso 4, os bons e os retos de coração. Então essa palavra é para o verdadeiro israelita, era para o verdadeiro judeu, aquele que temia Deus, que amava a Deus. Ele é chamado aqui daquele que confia no Senhor, ele é bom e ele é reto de coração, e ele pratica o que é justo. E essa descrição combina 2 coisas: a fé, pela qual ele é justificado e é perdoado, e as atitudes que demonstram que ele é alguém que confia no Senhor. Ele confia no Senhor e por isso ele é bom, ele é justo e ele é reto de coração. Ou seja, essa palavra aqui é dada para os verdadeiros crentes dentro do povo de Israel. Você vai ver lá no final, nós vamos ver lá no final, que no meio do povo de Deus havia os que se desviavam. Mas essa palavra aqui é para os que confiam no Senhor e o amam de todo o coração. É bom lembrar o que é que significa confiar no Senhor. A confiança em Deus não era somente uma atitude de pensamento positivo ou saber que Deus existe, mas aqui no contexto, e bem como em toda a Bíblia, confiar no Senhor significa firmar na palavra dEle. É você receber de Deus uma palavra e você colocar a sua vida, guiar suas ações, fazer as suas escolhas com base naquela palavra. Ou seja, por quê? Porque foi Deus que disse. E Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele não mente, Ele não muda. O que Ele diz vai acontecer. Confiar em Deus é você viver pela palavra dEle. É você colocar a sua vida no que Ele diz, dirigir as suas atitudes por tudo aquilo que Deus já falou. Na época em que o Salmo foi escrito, os 5 livros de Moisés já estavam prontos, alguns outros salmos já estavam prontos, os livros históricos já estavam prontos, o livro de Josué já estava pronto, talvez o livro de Jó, então já tinha escritura. O que confia no Senhor é aquele que recebia a palavra de Deus e depositava a sua esperança completamente nela. E há particularmente 3 promessas que são feitas aqui para os que confiam no Senhor. A primeira delas é firmeza, está no verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião era um monte sobre o qual estava a cidade de Jerusalém. Ele não é um monte muito grande, não é uma montanha imponente como o Himalaia, mas ele dá a ideia de fortaleza. A ideia de firmeza, é um monte, ele está ali firmado numa cadeia de montanhas, numa região montanhosa, está muito seguro ali. E essa figura do monte que passa a ideia de firmeza, de estabilidade, é usada para se aplicar àquele que confia no Senhor. O que confia no Senhor é como um monte, ele está firme, ele não se abala. São 2 coisas aqui que são ditas com relação à firmeza. A primeira é essa situação, né? O crente, o que confia no Senhor, ele é como um monte Sião que não se abala. Então o que é que isso significa? Não significa que o crente não vai passar por problemas, só que esses problemas não vão abalá-lo, esses problemas não vão destruí-lo, esses problemas não vão afastá-lo de Deus, como diz o restante do verso 1, ele fica firme para sempre. Nós estamos aqui diante da doutrina
que é ensinada em toda a Bíblia, de que aqueles que confiam no Senhor serão guardados por Deus para todos sempre. Eles podem passar por adversidade, eles vão passar por problemas e dificuldades, mas eles nunca serão removidos da presença de Deus, eles nunca vão cair da graça de Deus, eles nunca vão perder esse relacionamento com Deus ou ser cortados da aliança com Deus. Eles são como uma montanha fixa, firme, que não se abala. Os ventos sopram, a tempestade vem, mas os que confiam no Senhor são como uma montanha. Eles ficam ali parados. A tempestade pode rugir, os ventos podem soprar, a chuva pode cair, a neve pode vir, os terremotos podem acontecer, mas os montes permanecem ali. Assim é aquele que confia no Senhor, que o sustenta. A segunda promessa está no verso 2, de que Deus vai protegê-los. Veja o que diz o verso 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aqui, outra vez, é tirada uma figura, não é? Uma comparação da geografia de Jerusalém. O Monte Sião estava no meio de uma cadeia de montanhas. Na verdade, é um planalto onde está erigida a cidade de Jerusalém, cercado por montanhas mais altas. Então, da mesma forma que aquelas montanhas cercam a cidade de Jerusalém e fornecem um refúgio natural contra os inimigos, da mesma forma, diz o verso 2, Deus está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O que é que isso significa? Primeiro, a ideia de que Deus está em redor, ou seja, Ele nos cerca por todos os lados, nos protege por todos os lados. Não há nenhuma brecha por onde o inimigo possa nos entrar. Segunda coisa é que Ele faz isso agora e para todo sempre. Essa proteção de Deus para o seu povo é uma proteção que vai durar eternidade afora. Mais uma vez, o Salmo não está dizendo que essa proteção de Deus significa que Deus vai evitar que algum mal nos aconteça, tipo uma opressão, uma doença, uma dificuldade financeira, um acidente ou qualquer um dos males que são comuns à natureza humana. O que está dizendo aqui é que Deus vai nos proteger, vai nos cercar, para que nós jamais nos afastemos dEle, para que nós permaneçamos fiéis a Ele e firmes no relacionamento com Ele, enquanto que outros se desviam, como nós vamos ver no versículo final aqui. Deus protege o seu povo dos ataques do diabo, dos ataques da carne, do mundo e do nosso próprio coração, porque a sua aliança e a sua fidelidade não podem ser quebrados. Terceira promessa, a primeira foi de firmeza, a segunda foi de proteção e a terceira de livramento, está no verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Veja que promessa aqui. Como eu disse, a época desse salmo, a nação de Israel estava oprimida por um rei ímpio. Esse é o contexto provável. Aqui no verso 3, você lê a expressão, o cetro dos ímpios. Cetro é aquele bastão que o rei tem na mão e que simboliza o poder real. O cetro é aquele bastão com o qual o rei dá ordens, comanda a batalha, determina ações, promulga leis. O cetro representa o poder. Então, quando ele fala o cetro dos ímpios, ele quer dizer aqui o poder dos ímpios. O poder dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Se os justos aqui é o povo de Deus, a sorte deles ou a porção deles era a nação de Israel. Ou seja, havia um rei ímpio, um poder ímpio que estava dominando sobre a nação de Israel. Mas Deus está dizendo aqui que isso não permanecerá muito tempo. Deus está dizendo, olha, eu não vou deixar que o justo seja oprimido pelo ímpio durante muito tempo. Eu não vou permitir isso. Pode ser que ele seja oprimido durante um período. Pode ser que ele passe um tempo de adversidade e de aflição. Mas eu não vou permitir que isso demore muito. Por quê? Final do verso 3, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Se a perseguição é muito demorada, se o sofrimento é muito grande, se a tribulação se demora muito, o justo pode se corromper, ele desanima,
Não são poucos membros de igreja que, diante de muita aflição e dificuldade, abandonaram a fé, dizendo: como é que Deus pode existir e eu sofro tanto? Como é que Deus pode existir e há tanta maldade no mundo? Porque como é que Deus Ele existe, mas como é que Ele pode ser bom? Porque eu só experimentei sofrimento aqui nesse mundo. E não são poucos os que são tentados a desanimar. Quando eles não abandonam a fé, eles esfriam na fé, eles desanimam, eles ficam meio que confusos, meio que em dúvida, né? Por que essas coisas ruins estão acontecendo? Aqui tem essa promessa para os que confiam no Senhor: Deus não permitirá que o poder do ímpio permaneça sobre o justo, para que o justo não lance mão da iniquidade, ele desista e diga: então eu vou proceder como ímpio, eu vou então proceder como esses injustos e corruptos aí, já que eu estou vendo que não faz diferença eu servir a Deus ou não, porque eu sofro aqui nesse mundo, não é? Então existe essa tentação. No Novo Testamento nós encontramos duas passagens que são bem parecidas com essa daqui. Uma delas é no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo se referiu à grande tribulação, que é um período de grande adversidade que um dia virá sobre o povo de Deus. E ele disse assim: se Deus não abreviar aqueles dias, nem os eleitos, ou mesmo os eleitos, poderiam ser tentados ou poderiam se perder. Ele diz: ninguém se salvaria se Deus não abreviar o tempo do sofrimento, da adversidade e da provação. E a outra passagem é do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, quando ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado mais do que você pode aguentar, e juntamente com a adversidade, com a provação, Deus proverá o escape para que você possa suportar. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: aguente mais um pouco, Deus sabe a medida, Deus é que sabe a medida. Esse salmo está dizendo mais ou menos isso, está dizendo isso: aguente, Deus sabe o tempo, Ele não vai permitir que o cetro do ímpio permaneça sobre o justo, para que o justo não lance mão à iniquidade, mas esse tempo quem sabe é Deus. A gente quer se livrar da adversidade logo, a gente quer que ela vá embora logo, como o apóstolo Paulo orou 3 vezes para Deus mandar embora o espinho na carne, mas Deus disse: não, não e não, eu tenho um propósito com tudo isso. E aqui está essa garantia, é a terceira promessa do Salmo. A primeira é: você vai ficar firme, porque Deus vai segurar você como o Monte Sião. Segundo, Deus vai proteger você para que você não se desvie, Ele vai cercar você como as montanhas cercam Jerusalém. E terceiro, quem está no controle é Deus e não o ímpio, apesar dele ter o cetro. E no tempo de Deus Ele vai remover o poder da adversidade para que você não se corrompa. São essas 3 promessas que nós devemos lembrar no tempo da adversidade. Nós temos um grande Deus que está no controle de todas as coisas, que sabe o que nós podemos suportar. O alvo dele não é que nós aqui vivamos uma vida tranquila e confortável, mas que nós permaneçamos fiéis a Ele, firmes na nossa fé e na nossa confiança. Esse é o propósito de Deus. A segunda atitude é que nós temos que orar no meio da adversidade. Está no verso 4. O salmista agora, depois de ter se dirigido nos versos 1, 2 e 3 aos seus irmãos que estão passando por adversidade, no verso 4 ele se dirige agora a Deus. Ele faz uma oração: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ele ora: Deus, faz o bem a esse povo, esse teu povo que está debaixo da adversidade. Fazer o bem aqui não significa tornar a nossa vida mais fácil, mas significa firmar esse povo na fé. Proteja esse povo da queda e do afastamento. Não abandone o teu povo às tentações. Faz o bem. É esse o bem a que a oração se refere. Lá no livro na carta de Paulo aos Romanos, nós temos uma passagem muito conhecida que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Geralmente lemos esse versículo pensando que o bem ali é o nosso conforto, é a nossa prosperidade, é a nossa saúde, é a nossa segurança, é o nosso bem-estar.
e a gente lê aquela passagem e diz assim: puxa, que promessa maravilhosa, todas as coisas, Deus usa todas as circunstâncias para o meu bem, para que eu me sinta bem, para que eu tenha tudo, para que eu seja próspero. Mas não é esse o bem que a Bíblia se refere quando diz que Deus faz tudo para o nosso bem. Não é esse o bem aqui do salmista quando ele ora e diz: Senhor, faze o bem. O bem aqui é o bem espiritual, é você estar firme com Deus, você ficar firme nas promessas de Deus, você continuar a servir a Deus mesmo quando tudo está dando errado, porque confiar em Deus quando tudo está bom é muito fácil, mas a nossa fé é provada quando Deus tira os nossos confortos aqui nesse mundo, quando Deus tira aquilo que nos acalenta e nos é seguro aqui nesse mundo e nos faz andar pela fé e nos faz andar pelas suas promessas quando tudo ao redor parece dizer o contrário. A oração é essa: Senhor, faz o bem a esse povo, aos bons e aos retos de coração, que são aqueles que confiam no Senhor e que estão passando por essa adversidade. E essa deveria ser a nossa atitude em época de diversidade, de aflição, de problemas, é clamar ao Deus da promessa e dizer: Senhor, faz o bem a esse povo, cuida deles, não os desampares, ora por eles e também por nós. Nós temos que vigiar contra as tentações. Veja o que diz o verso 5: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quem são esses a quem o salmista se refere aqui como sendo os que se desviam para as sendas tortuosas? São aqueles membros do povo de Deus, que debaixo do cetro do ímpio, debaixo do poder da adversidade, eles se desviam para sendas tortuosas. Eles cedem diante da pressão, no ambiente de trabalho, na escola, na família, no ambiente público, em todo lugar. Ele se deixa dominar, intimidar, enfraquecer pelo ímpio, pelo poder do ímpio. Ele se desvia para caminhos tortos, ele sai do caminho de Deus. Ele é o oposto daquele que fica firme como o Monte Sião. Ele se desvia. Como eu disse, não são poucos na história da igreja que, debaixo de muita adversidade, perseguição e provação, eles se desviaram por caminhos tortuosos, abandonaram a fé, abandonaram a confiança em Deus, porque entenderam que Deus não era justo, entenderam que não mereciam sofrer daquele jeito, não entendiam o propósito de Deus, desanimaram e voltaram atrás. Então, olha o que é que o salmista diz para aqueles do povo de Deus que não suportam caminhar os 3 quilômetros que ainda faltam e que querem cair no meio do caminho. Ele diz que eles serão levados por Deus juntamente com os malfeitores. Deus vai tratá-lo como ele vai tratar esses malfeitores que estão oprimindo o povo de Deus. Diz aqui o verso que ele vai levá-los, levar para o juízo. Levar significa aqui tirar do seu povo, excluir do seu povo e dar a sorte deles juntamente com os malfeitores. Deus vai tratá-los como trata os malfeitores, os ímpios e os que oprimem o seu povo. Então esse versículo é uma advertência para nós, para que nós, no meio da dificuldade e da adversidade, nós não sejamos corrompidos pela tentação de desanimar, abandonar a Deus, negar a nossa fé, esfriar, virar as costas para Deus, ou então praticar o mal, tipo assim, no seu ambiente de trabalho, o poder do ímpio lhe impõe ou obriga você a fazer o que é contra a palavra de Deus, e você resiste, a uma certa altura você cede e diz: olha, eu não quero problema, eu não quero realmente, está muito difícil aqui, e você começa a se comportar como um ímpio, você começa a viver como ele, você foi corrompido, você cedeu, você se tornou como um deles. E a advertência aqui é: os que se desviam para caminhos tortuosos, Deus vai tratá-los como trata os malfeitores. Ou seja, há um dia em que Deus vai exercer juízo e justiça, há um dia em que Deus vai tratar e vai ajustar as contas com todos nós, e nesse dia, os que confiam no Senhor, eles serão como o monte de Sião, eles não se abalam. Mas os que se desviarem por caminhos tortuosos, Deus vai tratá-los como os malfeitores.
A última oração do Salmo é essa, final do verso 5: paz sobre Israel. Haja paz sobre o povo de Deus, que o povo de Deus no meio da adversidade encontre paz na sua confiança, que o povo de Deus seja como um monte de Sião que não se abala, que confia no Deus que o cerca como as montanhas cercam Jerusalém, que confie na promessa de Deus de que a tentação vai ser somente por um tempo e que Deus sabe o nosso limite e que Ele vai dar o escape também, para que o povo de Deus permaneça firme para todo sempre. Bom, como você acabou de acompanhar, a ministração do pastor Augustus Nicodemos sobre o Salmo 125 oferece uma perspectiva esclarecedora e inspiradora sobre como enfrentar as adversidades da vida com base na fé e na confiança em Deus. O pastor destaca a importância de lembrar das promessas de Deus quando passamos por momentos difíceis. Essas promessas de firmeza, proteção e livramento nos lembram que, mesmo diante das tribulações, podemos confiar que Deus está conosco, fortalecendo nossa fé e nos mantendo firmes como um monte Sião. A ênfase na oração como uma atitude fundamental em meio à adversidade ressalta a necessidade de nos voltarmos para Deus em busca de fortalecimento espiritual. Pedir a Deus para fazer o bem aos bons e aos retos de coração mostra a importância de buscar a orientação divina em todos os momentos, especialmente nos mais desafiadores. O pastor também nos adverte contra as tentações de nos desviarmos para caminhos tortuosos no meio da adversidade. Esse aviso é um lembrete poderoso de que devemos permanecer vigilantes em nossa fé, resistindo às influências negativas que possam nos afastar do caminho de Deus. A ministração conclui com uma oração pelo povo de Deus, pedindo por paz em meio às tribulações. Essa oração serve como um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos encontrar paz na presença e no cuidado de Deus. Em resumo, a ministração do pastor Augustus Nicodemos nos oferece valiosas perspectivas sobre como enfrentar as adversidades com fé, confiança e vigilância espiritual. Suas palavras nos lembram da importância de confiar nas promessas de Deus, buscar a orientação divina através da oração e resistir às tentações que podem surgir no caminho da fé. É uma mensagem encorajadora e edificante para todos os que enfrentam desafios em suas jornadas espirituais. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas. E agora estamos no Instagram, @escolhidos do Reino Oficial. Siga-nos.